jogará o Flamengo na sua primeira partida no Rio de Janeiro, sob o comando de Dorival Júnior. Primeiro jogo depois que Dorival deu treinos. Isso mesmo, porque ele reestreou no sábado contra o Internacional, da derrota por 3-1 em Porto Alegre, sem dar um treino sequer. Foi apresentado ao elenco, reapresentado, já que conhecia muitos dos jogadores com os quais havia trabalhado anteriormente no hotel. Dali foi para o jogo, botou o time em campo, mas nessa semana, para o jogo contra o Cuiabá nessa quarta-feira, treinou na segunda, treina na terça, joga na quarta, já muda um pouco e o Flamengo terá mudanças nesse time. Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio de Speed. Speed é o novo fantasy game, um modelo meio Football Manager. Você pode montar o seu time, você escala os jogadores e dependendo do desempenho dos atletas em campo, você pontuará mais ou pontuará menos. Você pode jogar de graça. Faça o download. O link está aqui, link para você baixar o aplicativo. E você pode, por exemplo, fazer como eu fiz na rodada derradeira da Libertadores, na fase de grupos. Escalei esse time aí, ó. Esse foi o meu time. E já estou esperando chegar a Libertadores no final do mês para escalar de novo o meu time no Speed na Copa Libertadores com os times sobreviventes, aqueles que seguem no mata-mata depois de eliminados, aqueles que não conseguiram avançar na fase de grupos. Então você faz o download do Speed, participa e fique ligado, porque além de Brasileirão, Libertadores, Champions League, Premier League, Bundesliga e vários outros campeonatos importantes pela Europa, você terá mais competições em breve no Speed, como Copa do Brasil, Série B e muito mais. Então, faça o download, monte seu time e mostre que você conhece do assunto, que você conhece de futebol. Olha esse cara conhece um pouquinho, né? Ele está com a gente no Speed, então faça o download assim que terminar esse vídeo no link que está aqui embaixo, na descrição. Pois é, esse é o meu time, você viu o time que eu montei lá atrás na Libertadores da América, né, no Speed. Mas no mundo real, o Dorival Júnior vai montar o seu primeiro Flamengo de verdade. Por que eu falo primeiro Flamengo? Gente, o time que ele escalou em Porto Alegre foi meio que uma coisa automática. E eu concordei com o técnico. Por quê? Se o técnico Paulo Souza teve problemas com os jogadores do Flamengo e não vinha aproveitando os tais medalhões, tanto assim, e bateu de frente ali com um ou outro, nada como colocar esses caras para jogar. Vocês não são os tais? Vai pro jogo, vamos ver o que acontece. E foi muito ruim a atuação do Flamengo, né? E agora, depois de treinar, o time vai descer um pouquinho a média de idade, vai ser um time um pouco mais arejado, mais jovem e com uma escalação que para esse momento me parece muito mais interessante. Você está curioso para saber qual vai ser o time do Flamengo? Bem, o time deverá ser... Eu falo deverá porque sabe como é que é. De repente, até a hora do jogo, o técnico pode mudar de ideia, ele pode ter algum problema, mas a priori o time do Flamengo para o jogo, estou gravando na tarde da terça-feira, o jogo é na quarta-feira à noite. A priori o time vai ser esse aí, ó. Confira. Continua no gol Diego Alves. Concordo, acho que tem que ser ele mesmo. Por quê? Na minha opinião, o Hugo não justifica, não justificava uma permanência na meta como vinha mantendo o Paulo Souza, seguindo inclusive a opinião do seu preparador de goleiros, o Paulo Grilo. E por quê? Falhou em vários jogos, brilhou contra o Fluminense, mas nos outros jogos, uns mais, outros menos, colecionou erros. O Hugo precisa ser preservado, ele é muito novo, ele tem que parar, avaliar os seus defeitos, ver quais são as suas virtudes, treinar, trabalhar, estudar, observar, melhorar reflexos. Ele tem que fazer várias correções de rumo para poder voltar a campo e corresponder minimamente às expectativas do time que defende, seja o Flamengo ou um outro clube por onde ele vá. Então acho que o Hugo não deve continuar, até pelo bem dele mesmo. Cada jogo que ele entra e falha, mais queima o filme do garoto. Não é uma boa. Então, nesse momento de pressão, vai o Diego Alves. Tem contrato com o clube, está com o clube, amigo, vai você. Né? Embora eu acho, já falei várias vezes, que o Diego Alves já passou da sua grande fase, pode até fazer uma grande partida aqui, outra ali, mas já não é mais o goleiro de antes. Isso eu falo com base no que ele apresentou no segundo semestre do ano passado e nas poucas aparições que teve em 2022. Na lateral segue Mateuzinho, na zaga uma novidade. Rodrigo Caio deverá ser preservado. Por quê? Porque Rodrigo Caio tem uma sequência de jogos, jogador com históricos de lesões, teve um seríssimo problema de saúde no começo desse ano. Então, o Pablo, que para mim tinha que ser titular, mesmo que seja ao lado do Rodrigo Caio, vem jogando mais do que o Davi Luiz, terá a companhia do ex-jogador do Arsenal, do Chelsea, da seleção brasileira na zaga. Então Pablo e Davi Luiz é uma boa zaga, né? Vejamos aí como os dois vão se comportar. O Flamengo tem boas opções em nomes, é questão de ajuste, gente. Davi Luiz, Pablo, Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, sem falar dos menos votados, que são aqueles que já estão até meio queimados com a torcida, Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. Correto também o Dorival Júnior fazendo essa mudança. Por quê? Felipe Luiz, eu não sei se ele chegou ao ocaso da carreira ou se é uma fase. O fato é que ele vem muito mal. E eu sempre lamento muito que o Felipe Luiz é um tremendo jogador.
É um cara muito inteligente fora de campo e dentro de campo. Ele encontra soluções, ele dá passes precisos, ele clareia as coisas quando a situação está bem apertada, ele dá fluência ao jogo, mas ele não tem conseguido fazer boas partidas já há algum tempo. E falhou contra o Fortaleza em lance que gerou gol, falhou logo com segundos de bola rolando no gol que abriu o placar para o Internacional no sábado. Então, também não é momento de manter o Felipe Luiz ou o Ayrton Lucas com mais força, com mais velocidade, com outro estilo de lateral. Vai para o jogo, é um jogador que chegou há muito pouco tempo, pegou o Flamengo muito tumultuado, pode render muito, se o time se ajustar, vai ele na zaga, na lateral esquerda. Composta aí a defesa do Flamengo, no meio campo você vê aí João Gomes. João Gomes na vaga de Arão, essa deverá ser outra mudança importante do time do Flamengo. Mais pegada, mais força, mais marcação e mais vigor e mais juventude. E mais atenção também, né? Porque o Arão muito desligado em vários momentos, na sua carreira inteira assim, e foi assim no segundo gol. No erro de passe do Everton Ribeiro, ele estava meio distraidão. O Alan Patrick pegou a bola, conduziu para o ataque, o Internacional fez o segundo gol no estádio da Beira-Rio. Andrés Pereira deve continuar. Eu acho até que não faz muito sentido investir muito no Andrés, porque provavelmente não permanecerá no clube. Então, talvez fosse melhor, sei lá, Thiago Maia, algum outro jogador. Mas o Andrés deverá começar jogando. Então ele tem um primeiro volante, João Gomes, um segundo com mais saída, que é o Andrés, compondo a dupla de volantes. Mais à frente, Everton Ribeiro e a volta de Arrascaeta. Com isso, o Thiago Maia sai do time, né? O Andrés permanece, João Gomes no lugar do Arão, o Felipe Luiz sai, entra o Ayrton Lucas, Rodrigo Caio poupado, entra o Pablo, e a outra mudança é essa aí. O Thiago Maia não joga, joga o Arrascaeta, né? No outro jogo, o Thiago jogou mais atrás e o Andrés mais à frente. Na verdade, o Andrés fez a função de meia mais avançado, pela direita naquela oportunidade, com a volta do uruguaio. Então sai o Thiago Maia e o André já começa um pouco mais atrás, como foi no segundo tempo. Quando entrou o Marinho, ele recuou um pouquinho do jogo contra o Internacional. E na frente a dupla Gabigol e Bruno Henrique começando. O Pedro fica aí mais uma vez como opção. Acho que o Dorival tem que trabalhar bem o Pedro. Não se desperdice o centroavante do calibre do Pedro. A fase não é boa, ele não tem colaborado, mas é preciso recuperar. Jogadores assim você não descarta. É jovem, você recupera, né? Não vai distribuir jogador bom aí por aí com juventude e com tempo de carreira pela frente para se recuperar com outra camisa. Não faz sentido depois de todo o investimento que foi feito nesse atleta. Então essa deverá ser a equipe do Flamengo. Eu falo sempre deverá porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. Um jogador se machuca, alguém não passa muito bem. No treino, de repente, da última hora ali o técnico tem uma outra ideia. Mas esse deverá ser o time do Flamengo com 4 mudanças. Eu não sou muito de falar de escalação, de tentar antecipar, mas procurei apurar a informação, né? Justamente para quê? Porque é importante falar sobre isso. Se realmente colocar em campo essa equipe, ponto para Dorival Júnior. Ponto para Dorival Júnior. Tira o Arão do time, não está bem. Vai descansar, tira o Felipe Luiz do time, o Diego Giba já estava na reserva, o Diego Alves vai jogar porque não tem outro, o Hugo tem que ser poupado, como eu falei, não tem que continuar jogando, o Santos está retornando agora, tem que treinar para entrar em forma, né? E coloca um time mais jovem, com mais vitalidade, um time mais adequado para esse momento, e o Flamengo precisando demais vencer o Cuiabá para sair ali das últimas posições, está na fronteira da zona de rebaixamento. Grava esse vídeo antes do jogo Juventude Santos. Na hora que a bola rolar, o Flamengo poderá estar na zona de rebaixamento se porventura o time santista for derrotado pela equipe da Serra Gaúcha. O jogo acontece lá, no Rio Grande do Sul, na noite dessa terça-feira. Então, o Flamengo vai pisar no gramado contra o Cuiabá, na zona ou na fronteira da zona de rebaixamento. Vencer é fundamental para ter paz e tentar encontrar um caminho. E me parece que o caminho é por aí. Mudando os jogadores, rejuvenescendo o time, rompendo laços um pouquinho aí com esse passado de glórias, com jogadores que já não tem mais tanto a oferecer, comprovadamente. E aí o Flamengo talvez consiga, pelo menos, ter uma sequência de temporada minimamente razoável para jogar contra o Atlético Mineiro no domingo pelo Brasileirão, na outra quarta pela Copa do Brasil, contra o América no outro sábado e depois o Tolima lá em Ibagué, na região do distrito de Tolima, na Colômbia, pela Libertadores. Jogos importantíssimos. O Flamengo tem que engatar aí uma série de boas partidas, bons resultados, para poder recuperar-se dentro da temporada tumultuada de 2022. Sempre lembrando, esse vídeo tem apoio, o patrocínio de Speech, o novo Fantasy Football. Faça o download do aplicativo, link aqui embaixo na descrição, e monte a sua equipe para demonstrar, apresentar os seus conhecimentos de futebol. Mostra que você conhece desse negócio, conhece desse esporte, conhece do assunto, tá bom? E você viu passando aqui todos os links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, além do speech, que são os links das nossas peças promocionais do Uso 360, né? Você também encontra ali o link para o clube de membros, para o curso online de jornalismo esportivo, também para a Pingback, onde escrevo semanalmente sobre futebol, e você também pode participar da Pingback. 2 links aqui embaixo, um para o meu texto, outro para participar da Pingback. Você tem tudo isso aqui embaixo, blog do Mauro César no UOL Esporte e, claro,
Lembrando, live nessa quarta-feira, antes de Flamengo e Cuiabá, 7h15 da noite. Membros do canal vão participar. Se você quer participar, entre para o clube de membros e você pode se inscrever para participar dessa live e bater um papo com a gente ao vivo, antes da bola rolar e já com a escalação oficial, e a gente vai poder falar sobre isso, inclusive, né? E depois do jogo também estaremos aqui em mais uma live batendo um papo com vocês aqui no canal. Então, live 7h15, até mais 8h15, 8h30 o jogo, e depois que a bola parar de rolar, voltaremos aqui para debater esse Flamengo e Cuiabá, jogo importante, ganhou muita importância, muita relevância, depois das 3 derrotas seguidas, queda de técnico e tudo que está acontecendo no Flamengo. É isso, valeu e saudações!